Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, hoje sexta-feira, dia 1º de abril, rapaz, o dia da mentira, mas aqui no canal não vai ter mentira não, hein? Vamos aqui atualizar as informações do nosso Vasco, desejo para você um excelente mês de abril, um ótimo final de semana, né? Vai começar esse final de semana aí de descanso, último final de semana sem Vasco. Na próxima sexta-feira já tem Vasco aí pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Vila Nova. Enfim, vamos aqui atualizar as informações do Vasco. Tem atualização sobre Carlos de Penha, que como a maioria, né, já deve saber, a negociação melou. Uma negociação que já era dada como certa, mas que melou. Não vem mais para o Vasco. O Vasco levou um chapéu ali do Internacional. O jogador vai para o Inter. O Vasco está aí também avançando em negociações com o Benjamin Rollheiser e também com um jogador da seleção chilena, que você vai saber aqui nesse vídeo. Então, bora lá, vamos rodar essa vinheta. Antes da vinheta eu peço para você deixar o like, que é importante, peço para você se inscrever, se você não for inscrito. Estamos aí quase batendo 161 mil inscritos e a vinheta vai rodar agora. Tamo junto? Rodou a vinheta. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo com o recado da Mais Ágil. Você que quer adiantar parcelas do seu FGTS, procure a Mais Ágil, que eles vão te orientar e vão te ajudar. Tá precisando aí de um dinheirinho extra para pagar um boleto, para fazer uma viagem, enfim, todo mundo precisa de uma graninha extra, né? Se você trabalhou de carteira assinada nos últimos anos, é bem provável que você tenha dinheiro preso lá no seu FGTS, então procure a Mais Ágil. O link para entrar em contato com eles aqui está na descrição do vídeo, é só você clicar e você vai ser direcionado para o WhatsApp, onde será muito bem atendido pela equipe da Mais Ágil. Bom, vamos começar esse vídeo aqui com o assunto que movimentou ontem à noite, né? O chapéu, vamos ser pro popular aqui, né? O chapéu que o Vasco levou do Internacional e acabou perdendo o Carlos de Penha para o Colorado. Isso mesmo, o Carlos de Penha, jogador uruguaio de 30 anos, que era uma contratação já dada como certa, né, pelo Vasco, jogador que já tinha verbalmente aceitado a proposta do Vasco, faltava ali assinar o contrato, não assinou o contrato, meu amigo. O cara simplesmente parou de responder as mensagens do Vasco, né? O empresário começou a oferecer ele para outros clubes e aí o Vasco acabou se retirando da negociação. O jogador que pertence ao Dinamo de Kiev e que viria por empréstimo ao Vasco da Gama não vem mais. E foi assim uma história bastante confusa, né? Porque as informações que a gente tem é que o Vasco ofereceu tudo que o Carlos de Penha pediu, tudo que os empresários do Carlos de Penha pediu. Eles já davam a contratação como certa, né? O pessoal o staff, né, do Carlos de Penha já tinha dado o ok para o Vasco. Começaram inclusive as trocas de documento, né? O Carlos de Penha já tinha enviado alguns documentos para o Vasco, outros ficaram faltando. E aí, nesse período, né, para tentar finalizar essa negociação, o Carlos de Penha e os seus empresários simplesmente pararam de responder, né? Deram um gelo ali no Vasco e parece que esse gelo foi por conta de uma negociação com o Internacional, porque horas depois do Vasco se retirar da negociação com o Carlos de Penha, a contratação dele pelo Internacional foi encaminhada. Então, o Carlos de Penha, que viria para o Vasco uruguaio de 30 anos, não vem mais, bem possivelmente será jogador do Internacional, meu amigo. Enfim, coisas do futebol, né? Futebol só pode garantir que vai acontecer mesmo quando o jogador assinar o contrato, vestir a camisa e entrar em campo, né? Antes disso, nada, a gente não pode garantir nada, é uma loucura. Bom, vamos continuar aqui falando de mercado da bola. Vou falar agora sobre o venezuelano Josef Martínez. Só para esclarecer, né, uma coisa aqui e acabar com as fake news, porque ontem um portal aí da internet publicou que o Vasco tinha fechado a contratação do Martínez, de 28 anos, que é um cara que, vindo, né, para o futebol brasileiro, seria titular aí em praticamente todas as equipes, né, um baita de um jogador. Mas isso é fake news, né? O Vasco não tem nem condições financeiras de arcar uma contratação do Josef Martínez nesse momento. O jogador atua no futebol dos Estados Unidos, né, no Atlanta United. E, enfim, se vocês verem alguma notícia que o Vasco fechou com esse jogador,
que o Josef Martinez será do Vasco, é mentira. Não tem nem negociação. O Vasco não está nem negociando com o Josef Martinez. Então, só para esclarecer aqui esse ponto. Prosseguindo aqui agora, vamos falar sobre Benjamin Hohlheiser, atacante do River Plate, jovem atacante do River, que as informações que a gente tem é que o jogador está próximo aí de um acerto com o Vasco, né? Está bem próximo de acertar um contrato de 4 anos com o Vasco, né? O Vasco ofereceu aí esse contrato para o jogador, ele está em fim de contrato com o River Plate, né? O contrato dele termina no River agora em junho, então ele viria para o Vasco só a partir de junho, mas viria de graça, o Vasco não pagaria nada pelo jogador. Na Argentina já dão aí essa vinda do Benjamin Hohlheiser para o Vasco como praticamente certa, né? Vários portais da Argentina já confirmaram essa negociação, disseram que o jogador está a caminho do Vasco, que as negociações estão bem avançadas, mas é aquilo, né? Principalmente depois do que aconteceu na situação do Carlos de Penha, não dá para a gente ficar aqui falando que o jogador vai vir para o Vasco, porque pode acontecer uma reviravolta aí e a coisa melar. Mas aparentemente aí, segundo pelo menos as informações que circulam na Argentina, é que o Benjamin Hohlheiser será aí jogador do Vasco a partir do meio do ano. Como eu disse, jogador em final de contrato com o River Plate assinaria aí de graça com o Vasco. Seria uma contratação interessantíssima, né? Principalmente de graça, o Vasco não pagando nada por isso, apenas oferecendo o contrato ali para o jogador. Seria uma contratação aí, a gente pode dizer que é uma baita de uma contratação, né? Vindo de graça, o Vasco não teria nada a perder. Então vamos torcer para que a coisa evolua de forma positiva, mas vamos manter a prudência também, né? Porque não dá para dizer que está fechado e depois a coisa acabar não acontecendo. Bom, e o assunto agora é Carlos Palacio. Carlos Palacio é um meia atacante que joga pela direita do Internacional de Porto Alegre. É um jovem jogador, né? Tem apenas 21 anos, revelado pelo União Espanhola e que foi contratado pelo Internacional na última temporada, né? O Internacional pagou ali uma boa quantia para trazer o jogador. Vou até confirmar aqui quanto que o Inter pagou para trazer o Carlos Palacio, para contratar o Carlos Palacio. O Inter pagou na época quase 3 milhões de euros, né? Que dá ali uns 15, 16, podemos dizer assim, 16 milhões de reais, né? Que o Inter pagou ao União Espanhola. Bom, o jogador acabou perdendo espaço no Internacional e as informações que a gente tem é que o destino do Carlos Palacio pode ser o Vasco da Gama e que aquele tal jogador misterioso, atacante pela direita, né? Que pode jogar de ponta direita, que esse jogador talvez, né, seria o Carlos Palacio. A imprensa chilena já coloca aí as negociações entre Vasco e Palacio como bastante avançadas. E segundo a imprensa do Rio Grande do Sul, faltam aí poucos detalhes também para que essa transação seja concluída. A gente não sabe se é por empréstimo ou se é em definitivo. Eu chutaria empréstimo, né, porque como o Inter no ano passado pagou aí cerca de 16 milhões pelo jogador, é meio impensável achar que o Vasco vai comprar o jogador pela mesma quantia, vai pagar aí 15, 16 milhões de reais pelo jogador. Então acredito eu que o Vasco deve estar tentando aí trazer o Carlos Palacio por empréstimo, e aí pagando o salário completo, ou o Inter pagando parte do salário. Mas enfim, é uma negociação que está avançando, informações da imprensa do Rio Grande do Sul e da imprensa também chilena. Carlos Palacio, 21 anos, disputou alguns jogos pela seleção chilena nas eliminatórias da Copa, também participou da Copa América do ano passado. É um jovem atacante, né, 21 anos, e talvez seja o Carlos Palacio, o tal jogador aí que falaram nos últimos dias. Bom, vamos aguardar, né? Não tem o que fazer, a gente só tem que aguardar para ver se essa negociação evolui ou não. Antes de ir embora, entrando aqui na parte final do vídeo, antes de ir embora, vou mandar aqui um abraço especial para o meu amigo Paulo. Mandar um abraço para o Paulo, para o Lipe e para o Ben. Eles são do interior do Paraná e acompanham sempre aqui o canal Machão da Gama. Botar uma foto do Paulo aí, ele com os filhos, né? Eles trabalham ali numa criação, podemos dizer assim, né? Toma conta ali de pintinho, frango, etc e tal. Pô, ele fala que está sempre trabalhando lá e escutando o canal no fone de ouvido. Então um abração aí pro Paulo, para toda a sua família e também pro pessoal do grupo Vascaíno Sincero, que o Paulo disse que a galera curte lá meu trabalho e eu fico muito feliz. Tamo junto, vou indo embora, saudações vascaínas, até a próxima, deixa o like, se inscreva, fui!